Aí, galera. Carazinho. Aí, é lindo, bicho. Tá protegendo o ninho dele aí. É lindo demais um bicho desse. Aí, ele protegendo o ninho. Em algum lugar tem um ninho deles aqui. Eu tô vendo onde é. E é pra ter os filhotinhos, senão não tem nenhum. É. Rapaz, tá bicho é lindo demais, o jeito lá. É muito lindo um bicho desse, né? Bicho desse é lindo demais, pá. Não tá nem do cara comer um bicho desse, não pega. Rapaz, aí. Não, mas essa daí é mais bonita que as outras mesmo, Esse tudinho. daqui é. Não vai pegando tudinho. Aí. A cor da bicha. Tipo ela. Olha, ela tá guardando um bicho. Tá. Ela tá recolhendo os bichos e guardando. É muito linda. Valeu, cara. Valeu aí pela pose.